Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de análise de desenho técnico, né? A gente está aí com o terceiro vídeo referente à análise dessa peça. E aqui a gente vai finalizar a parte da análise externa, né? A gente viu até esse ponto aqui da incidência do chanfro. E aqui na sequência tem um canal, dá um zoom aqui para a gente poder observar melhor, né? Esse canal ele traz aqui a informação do diâmetro, 45 milímetros, né? Então, aqui referente à execução da peça, né? Vai ter uma descida aqui no canal até chegar a esse diâmetro de 45 milímetros. Né? Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? A espessura do canal está aqui embaixo. Né? Ele traz aqui uma indicação de 4 milímetros de espessura. Então você tem aí o comprimento do canal e a profundidade do mesmo. Né? Saindo desse encadeamento, né, que é a execução aqui do canal, existe na sequência aqui um chanfro, né, que é a saída da rosca, né, 1 por 45 graus. E aqui é execução da rosca. Né? Então vamos focar nesse momento aí referente a essa característica da rosca, porque essa rosca ela é uma rosca de duas entradas. Olha. Ela traz aqui a informação, ó, M54 por 1,5, né? E vem aqui duas entradas. Né? Vem aqui duas entradas. Bom, essa informação, vou até mudar aqui, colocar no desenho 3D que eu fiz. Aqui basicamente é o seguinte, né? Dá um zoom aqui. Quando a gente fala, aqui no desenho não vai dar para observar bem, né, essa questão aqui por causa da limitação do computador. Basicamente o que acontece, né, aqui a gente tem a indicação da rosca, né, o comprimento da rosca, né, aqui aquela indicação do canal que a gente falou agora há pouco. E referente a esse comprimento da rosca, né, a gente tem que entender a indicação do passo, né. Quando a gente fala da execução de rosca com mais de uma entrada, né, a gente tem que fazer a divisão para entender como vai ficar a construção do espiral, né, de formação do perfil da rosca em questão, nesse caso uma rosca triangular. Né? Então esse segmento que vai sendo executado aqui no diâmetro da peça, que no caso é o filete da rosca, ele vai ter um comprimento levando em consideração ali o passo de execução. Vou voltar aqui para o desenho 2D. O que é que eu estou querendo dizer? Se aqui vem a informação que é M54, aqui está informando que é uma rosca métrica, né, diâmetro nominal de 54 milímetros, o passo que é a distância de uma crista em relação à outra, e aqui a informação referente à quantidade de entradas. Então o que acontece? Esse passo, né, como ela tem duas entradas, ele vai ser multiplicado por 2, levando em consideração a fabricação do primeiro espiral. Né? Vou voltar lá para o desenho 3D. Aqui basicamente é o seguinte, né, dar um zoom aqui. O que é que acontece? Se você, por exemplo, você vai fabricar uma peça como essa, seja convencional, seja no CNC, e indica ali uma execução, né, de M50, uma execução com passo de 1,5, significa o seguinte: a distância de uma crista de um filete para o próximo filete vai ser de 1,5, né, ou seja, o passo ali de execução da rosca. Né. Fora essa característica, tem a indicação que ela é rosca métrica. Né, ali no caso, quando não vem indicação que é rosca à esquerda, ela é obrigatoriamente à direita, então a rosca à direita. Né, essa característica referente ao passo dá informações relativas ali à profundidade da rosca, características da norma de fabricação das roscas, obviamente, né, ligado ali a conceitos referentes a parafusos. E aí o que acontece? Quando a rosca ela tem duas entradas, e nesse caso tem um passo ali específico, significa o seguinte, né? Quando você vai executar o primeiro espiral, ele vai ficar com um passo o dobro dessa indicação, vai ficar com um passo com o dobro de 1,5, nesse caso ficaria com um passo com 3 milímetros. Né? Então você teria o primeiro a sequência do espiral, né? A segunda e assim sucessivamente. Né? Ou seja, ele ficaria com a distância de 3 milímetros, né? A distância aí de uma crista para outra. E aí você pergunta, tá, ok, e o segundo filete, né, que seria a segunda entrada? Quando você executa, né, a primeira entrada da rosca, chega à profundidade levando em consideração o passo dela normal, né, ou seja, o passo de 1,5, isso é importantíssimo. Quando você vai executar a sequência, né, vai ocorrer um deslocamento da ferramenta em relação à face da peça,
né, da metade desse passo. Né? Como o passo é 3 milímetros, teria um deslocamento para 1,5. Né? Então você teria uma sequência de fabricação do segundo espiral, levando em consideração metade do passo, só que o que acontece? O passo desse novo espiral, ele também vai levar em consideração 3 milímetros. Né? Ou seja, ele vai ser construído na metade da execução do outro passo. Né? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Né? Então, os passos de construção geométrica inteiriça, né? Ou seja, o mesmo perfil vai ter uma distância de 3 milímetros, só que quando você observar um em relação ao outro, essa distância aqui, ela vai ser 1,5. Né? Ou seja, o passo da rosca, o filete, ele de fato ele vai ficar 1,5. Né? Agora, levando em consideração a característica, né? Ou seja, a formação de dois filetes, né? Que vai formar o espiral da rosca, entre esses filetes inteiriços você vai ter a distância ali de 3 milímetros. Né? Então vai ser essa aí a característica de execução referente à peça. Eu vou fazer até o seguinte, né? Como a gente tem o software, né, de simulação para execução de peças de torneamento, né, torneamento convencional, eu vou executar amanhã, né, eu vou fazer uma simulação para verificar se a gente consegue fazer rosca com mais de uma entrada, né, no simulador. Né. Levando em consideração as características de execução dele, eu acredito que sim, eu acredito que dê para fazer mais de uma entrada. Né. Então a gente vai simular, né, só a parte da rosca para a gente entender como é que funciona aí para quem tem dúvida referente a essa execução de uma rosca com mais de uma entrada, tá bom? Vamos finalizar aqui a parte externa, né, finalizar aqui a observação da parte externa. Aqui referente à entrada da rosca está aqui um ângulo de 45 graus. Né? E aí vem aqui um detalhe interessante, né, que é essa parte final aqui, ou início, né, dependendo do ponto de referência, que é a rosca. E aqui, observa que tem uma indicação de um raio, né? Um raio de 2 milímetros. Tem a indicação de um raio de 2 milímetros. Esse raio ele vai fechar o perfil, vou até dar um zoom aqui. Esse raio ele vai fechar o perfil externo ali da rosca. Né? Vai fechar ali o perfil externo. Então, basicamente, aqui tem a execução da rosca. Vou colocar aqui, marcar aqui, tem a execução da rosca. E aqui tem um raio. Né? Tem um raio aqui indicado. Pergunta é, será que esse raio ele já fica concordante em relação aqui à saída da rosca? Né? Por exemplo, o raio ele já vai estar aqui ligado direto, ou ele vai ter uma parte reta. Né? Ele vai ter uma parte reta aqui, levando em consideração ali a rosca. A gente precisa observar o desenho para poder entender se tem alguma referência no que diz respeito a isso ou não. Né? Por quê? O que acontece aqui? Deixa eu verificar aqui o comprimento total. Bom, o comprimento total da peça é 70 milímetros. Né? O comprimento total da peça é 70 milímetros. Então aqui a gente tem 42 milímetros, né, até a indicação do canal. O canal é 4 milímetros, ou seja, 42 mais 4 vai dar igual a 46 milímetros. E 46 mais 24 vai dar igual a 70. Né? Então aí fechando a relação do comprimento. Né? Então, observa que não tem nenhuma referência ali, trazendo ali uma parte reta, né? Uma parte plana ali da peça, né? No que diz respeito a essa característica aqui dela. Né? Então, nessa indicação, né? Ela faz uma referência como, de fato, ele fosse um raio concordante direto ali com a saída da rosca. Né? Ou seja, a peça ela teria esse raio aqui de 2 milímetros, né? Já com esse quadrante aí a 90 graus. Né? Então ele pegaria perfeitamente aí 2 milímetros, levando em consideração o centro aqui de verificação. Então isso aí é detalhe importante, porque quando ela terminar esse perfil aqui da rosca, levando em consideração a profundidade do filete, o diâmetro aqui indicado, no caso aqui o diâmetro é de 50 milímetros, então levando em consideração esse diâmetro de 50 milímetros, ele já vai ter aí na sequência a execução, né, desse raio. Né? Então ele ficaria aí com esse raio aí concordante. Né? E aqui no caso tem um detalhe interessante, porque não traz um comprimento efetivo ali no que diz respeito à rosca. Né? Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem 24 milímetros, o comprimento total, né, do final da rosca, levando em consideração o canal até essa face.
né, mas não tem ali uma informação específica do final da rosca, exceto aqui o raio, né? Então essa rosca, esse comprimento aqui da rosca, né, tirando que ele tem um chanfre aqui a 45 graus, esse comprimento aqui ele é de 22 milímetros, né? Ele é 22 milímetros, levando em consideração 24 menos o raio de 2, ou seja, 24 menos o raio de 2 vai dar 22 milímetros, né? Então aí no caso, como é 45 graus, né, você pode até fazer um cálculo referente a triângulo retângulo, como a gente fez. Esse aqui é de 60 graus, né? Só que nesse caso, como é 45 graus, né, vou voltar aqui, como ele é 45 graus, significa que ele vai ter a altura igual ao comprimento, né? Então qual é a altura dele? Se a gente observar aqui, a diferença aqui é de 50 para 54, ou seja, 50 para 54 dá 4 milímetros de diferença. A gente não pode se esquecer que é uma peça cilíndrica, então ela tem uma relação de simetria, então essa altura aqui é 2 milímetros. Então, vou tentar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então, basicamente, essa altura aqui é 2 milímetros, esse comprimento também é 2 milímetros, já que é um chanfre de 45 graus. Né? Então, esse ângulo, ele fecha que ele tem essa incidência aqui, levando em consideração esse comprimento de 20 milímetros. Né? Então, a gente, para fechar aqui essa informação, a gente teria esse comprimento aqui de 20 milímetros. Né? Tem um chanfre aqui com um comprimento de 2 milímetros. 2 milímetros. E aqui na sequência já entra o raio com 2 milímetros também de raio. Né? Fechando ali o encadeamento, né, do perfil externo. Então é isso. Né? A gente fecha aí essa análise externa. Então a gente vai fazer isso. A gente dá uma pausa nessa análise do desenho, né? Para amanhã a gente fazer essa verificação da construção de uma rosca de 2 entradas, para a gente poder entender melhor como funciona, levando em consideração ali uma característica de fabricação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!